Graça e paz de Jesus Cristo. Estamos agora entrando na aula de número 13. A última aula que estamos estudando sobre o nosso curso O Caminho para o Céu e o módulo 1, Primeiros Passos na Fé. Essa aula de número 13, ela vem com uma pergunta, assim como as demais aulas tiveram uma pergunta. A número 13 também começa com uma pergunta. E a pergunta é: existe uma maneira correta de se viver? Existe uma maneira correta de se viver neste mundo, qual nós conhecemos? Se existe, qual é essa maneira? E nós vamos dar início, nessa última aula, meditando no texto que está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17, que diz assim: já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Glória a Deus. Nós temos que entender que a nossa vida é feita de marcos. Quer ver um exemplo? Quando nasce uma criança, surge um marco na vida dos pais. Quando morre uma pessoa, é estabelecido um marco na vida dos seus familiares. Ou seja, uma data que ficará lembrada por um grande acontecimento, sendo bom ou sendo ruim. E não é diferente quando nós entregamos nossa vida a Cristo. Quando eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, passa a haver um novo marco na minha vida. É como se eu tivesse, durante a minha vida, seguindo uma linha de tempo, aí eu entrego minha vida a Jesus, faz um marco, e a partir dali eu dou um novo segmento à minha vida. Então, quando eu entrego minha vida a Jesus Cristo, é feito um marco na minha história. É como se eu tivesse um livro da minha história, das coisas que eu fiz desde quando nasci, e quando chegou ali no momento de eu entregar a vida a Jesus Cristo, para-se a escrita, faz-se algo diferenciado, põe ali um desenho, uma marcação grande, para mostrar que a partir daquele momento, a minha vida agora é diferente. Então nós temos que entender que existem formas de se viver. E no reino de Deus, nós trabalhamos com duas formas para praticamente tudo. Ou é sim, ou é não. É bom, é ruim. Faz bem ou faz mal. É verdade ou é mentira. Agrada a Deus ou não agrada a Deus. Nós não temos três formas, não temos meio termo. Ou é sim, sim, ou é não, não. Então, temos duas formas de se viver. Uma forma que agrade a Deus e uma forma que não agrade a Deus. E nós, quando tomamos a decisão de entregar a vida a Jesus Cristo, nós deixamos automaticamente de viver de uma forma que seja desagradável a Deus e passamos a viver de uma forma que agrade a Deus. Então tem um novo marco na nossa vida e nós passamos a viver de uma forma que agrade a Deus. E isso é maravilhoso, porque nós, quando entregamos nossa vida a Cristo, passamos a ser filhos de Deus, nós passamos a ser herdeiro de Deus. E nós temos a compreensão que o nosso lugar não é neste mundo, mas é junto com Deus lá no céu, na eternidade. Então nós estamos aqui só de passagem. Aqui não é a nossa morada permanente. Por quê? A qualquer momento eu posso morrer e ir morar com Deus. Ou eu posso estar vivo, Jesus vir, busca a igreja e eu sou levado para junto dele no céu. Ou também a pessoa pode morrer e ir diretamente para o inferno por não ter entregue sua vida a Jesus Cristo. Então nós temos escolhas, nós estamos nesta vida só de passagem, porque a nossa alma é eterna e nós temos o desejo de morar com Deus. E sabemos que isso só acontecerá depois de entregarmos nossa vida a Jesus Cristo. Eu vou ler mais um texto que fala sobre essa questão de como viver na presença de Deus de uma forma agradável, né? Existe uma maneira correta de viver? Sim,
Lembra que eu falei? Só tem dois tipos, o certo ou o errado, o bom e o ruim, que agrada a Deus e não agrada a Deus. Então qual é a forma correta de viver? É agradando a Deus. E esse texto responde essa pergunta. João, capítulo 3, do verso 3 ao 5, diz assim: Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez? Jesus diz: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, voltamos à pergunta. Existe uma maneira correta de se viver? Sim. Qual é essa maneira? É nascendo de novo, deixando uma vida de pecados e passando a viver guiado pelo Espírito Santo. Nós temos que andar no Espírito, conforme nos ensina a Bíblia Sagrada. Outra coisa que nós precisamos entender para ficar fácil é que, pense comigo, você comprou um aparelho eletrônico, uma televisão nova, por exemplo, e ela veio na voltagem 110. E você pega essa televisão e liga ela numa tomada sem verificar qual é a voltagem. E para sua surpresa, a voltagem daquela tomada era 220. Então quando você liga aquela televisão na tomada, a televisão se queima. Por quê? Porque ali não era o local correto de ela estar ligada. Você tinha que antes ter lido o manual e ver qual era a forma correta para que a televisão funcionasse. Então, por colocar ela num lugar indevido, ela se queimou. Ela parou de funcionar. E conosco é a mesma coisa. Nós não somos mais simplesmente cidadãos da terra, terráqueos. Nós somos cidadãos dos céus quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo. Lembra? Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Nós vimos isso em aulas passadas. Então a nossa cidadania passa a ser celestial. Nós somos cidadãos aqui na terra por tempo determinado, passageiro e por um pouquíssimo tempo, mas a nossa cidadania verdadeira é lá com o Pai na glória. Então nós temos que viver de acordo com a nossa nova cidadania. Se eu sou agora um cidadão do céu por entregar a minha vida a Jesus, então eu tenho que viver como um cidadão do céu. E a Bíblia nos ensina como assim fazer, como viver como um cidadão do céu. Aí a pergunta: será que existe uma maneira correta de se viver? Outra pergunta: é possível observar valores comuns a todas as culturas? Cada cultura tem seus aspectos, as suas características. Mas existem valores, fundamentos, princípios que são comuns a todas as culturas. Por exemplo, se não houver uma ordem em meio à sociedade, ela se transforma num caos. Haverá roubos, matança, conflitos. Então é preciso estabelecer uma lei, um padrão de conduta para que os homens possam se relacionar de uma forma que seja agradável a Deus. Ou melhor, que haja um relacionamento estável entre os seres humanos, porque senão um acabaria matando o outro. Mas será que é possível estabelecer esse convívio, esse relacionamento em paz? Desde quando a humanidade foi criada, nós vemos que há conflitos sobre a terra, conflitos terríveis, que vêm crescendo e permanecem até hoje. Porém, no princípio não foi assim. No princípio da criação, quando Deus criou o homem e a mulher, lá em Gênesis 2, do versículo 4 ao 25, nós vemos que eles viviam em paz. Não existia conflito, não existia guerra. Eles viviam em harmonia com a natureza. Havia-se um equilíbrio total. Mas quando o homem pecou, a depravação entrou, o homem passou a ter uma natureza pecaminosa e foi só piorando a convivência do homem nessa terra. Então nós temos que ver que
O pecado trouxe a desordem, o caos para a vida dos homens. Só que existe uma promessa de Deus, e nós vemos essa promessa lá no livro de Abacuque, no capítulo 2, versículo 14, onde Deus reestabelecerá aquilo que existia no começo. Uma comunhão, um convívio, um relacionamento de paz, sem pecado, sem confronto, sem guerra, sem dor, sem sofrimento. É a promessa que nós esperamos que se cumpra em nossas vidas para aqueles que têm a salvação de Jesus Cristo em si. Quando Deus, por sua vontade e domínio, criou o universo, Ele o fez tendo em vista proporcionar a existência da vida. E lá em Isaías 45:18 diz assim o texto: o Senhor que criou os céus é o único Deus. Ele fez a terra e lhe deu forma e a colocou no seu lugar. Ele não a criou para que ficasse vazia, mas para que houvesse moradas nela. Glórias a Deus. Então nós temos que entender que Deus criou a terra, fez toda a criação, criou o homem e a mulher com um propósito, para que eles vivessem, se relacionassem em harmonia entre si e com Deus. Porém, o que nós falamos antes, a desobediência, o pecado, veio e acabou com isso que Deus tinha estruturado, com essa paz, com essa harmonia maravilhosa. Pelo fato do homem ter desobedecido a Deus, ocorreu uma destruição até mesmo na natureza. E isso nós vemos lá em Gênesis 3, do versículo 16 a 18. No Novo Testamento vemos o apóstolo Paulo também falando sobre isso, em Romanos 8, versículo 21 e 23. É evidente que a despeito, dessas intempéries, a degradação a que o meio ambiente está sujeito, muita destruição se deve ao próprio homem, é claro. A natureza segue seu curso normal. Ou seja, o funcionamento do universo acontece sobre regras bastante rigorosas. Pois se fosse diferente, com certeza não teria escrito esse texto e não o estaria lendo. Ou seja, Deus estabeleceu regras que são cumpridas pelo planeta, pela natureza até o dia de hoje. Senão não seria possível o homem sobreviver em nossos dias na Terra, com as suas regras abaladas. Ou seja, aquilo que Deus estabeleceu, Deus está sustentando até o momento. Mas chegará um momento onde o juízo de Deus se cumprirá sobre a terra. Desde que o homem rompeu o relacionamento com Deus, pela desobediência no Éden, pelo seu pecado, ele criou uma barreira que pode ser transposta se a pessoa ouvir a mensagem de salvação e se reconciliar com Deus, aceitando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E Deus fez essa promessa lá no princípio. Está em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Essa barreira não é meramente pequena intriga religiosa, não é coisa inventada, mas é uma forma de Deus reestabelecer o relacionamento para com o homem. Porque até então todos os homens que não têm Jesus Cristo, desde quando nascem, são feitos inimigos de Deus. Isso está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 10. Ou seja, nós temos uma inimizade com Deus por causa do pecado. Mas Jesus Cristo vem e nos reconcilia com Deus através do seu sacrifício. Quando eu aceito a Jesus, eu me reconcilio com Deus. As leis da natureza agem sobre o universo físico. E ele não tem a opção de não corresponder ao que está projetado e determinado para funcionar segundo a vontade de Deus. Mas se você perceber que após o dilúvio que Deus mandou, ele reafirmou o propósito da ordem criada. Enquanto, está lá em Gênesis 8, 22. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. O salmista, falando sobre o universo, louvar ao Senhor, ou seja, toda a criação de Deus louva ao Senhor. Cada elemento cumprindo o propósito para o qual foi criado, lá no Salmo 148, versículo 6. Então Deus criou os pássaros louvam a Deus. Deus criou os seres marinhos, eles também louvam a Deus. Deus criou as árvores, a vegetação, todos os animais,
tudo louva a Deus, o sol, as estrelas, a lua, toda a criação louva ao Senhor. Assim como existem leis fixas para o funcionamento do universo, isso está bem claro lá no Salmo 19, do versículo 1 ao 6, Deus também criou princípios pelos quais o homem deveria se nortear para viver. Lá em Gênesis 2, versículo 15 a 17, nós podemos contemplar isso. Só que o Deus deu ao homem o livre-arbítrio, ou seja, ele é dotado de vontade própria. E ele pode escolher em obedecer ou desobedecer a Deus. E nós vimos lá em Gênesis 13, de 1 a 22, que o homem escolheu desobedecer a Deus. E isso levou à queda. E a queda fez a separação entre o homem. Então o homem passou a viver da sua maneira, do jeito que ele achava que era correto. E ele só foi se depravando, se afastando mais e mais de Deus, porque a natureza pecaminosa dentro do homem passou a ter domínio sobre si. E o pecado foi crescendo e crescendo e crescendo de forma abundante. Então o ser humano por si mesmo, ele não consegue, preste atenção, o ser humano sozinho não consegue viver de uma forma que seja agradável a Deus. Ou seja, é possível viver de uma forma correta neste mundo? É possível, mas o ser humano não consegue fazer isso sozinho. Ele só consegue viver de uma forma correta, agradável a Deus, através da ajuda do Espírito Santo. E o Espírito Santo só ajuda aqueles que entregaram sua vida a Jesus Cristo. Então, a natureza humana, ela já se dispõe automaticamente a agir contra os princípios divinos. Observe no texto de Gênesis, capítulo 4, versículos 6 e 7. Gênesis, capítulo 6, versículos 5, 11 e 12. Gênesis, capítulo 8, versículo 21. Que você vai ver que o homem já automaticamente vive contra as leis e os fundamentos de Deus. Ele já tem uma disposição para ser contrário às coisas de Deus por causa do pecado. Então o homem não possui condições de por si mesmo tornar-se novamente o que Deus projetou para ser. Lá em Mateus 19, do versículo 16 a 30, nós podemos ver isso. Só que é necessário restaurar o propósito original de Deus para a vida do homem. No Antigo Testamento, Deus separou Israel para ser seu representante na face da terra. Nós vemos isso lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 6, também em Levítico, capítulo 20, versículo 26. Para que isso pudesse ser possível, ele lhes deu uma lei contendo os preceitos que deveriam cumprir, a fim de se tornarem diferentes das nações idólatras e corrompidas. Isso está registrado lá em Deuteronômio 4, 6 e 9. Ou seja, nós temos que viver diferente daqueles que vivem no mundo, no pecado. Por isso que, quando eu aceito Jesus Cristo e vou para a igreja, eu tenho uma transformação interior que se reflete também no exterior. Essa transformação, ela pode ser observada na minha maneira de vestir, na minha maneira de falar. Eu não tenho mais uma linguagem mundana. Eu não me visto mais como pecadores. Eu tenho já uma postura. Eu me visto como um cidadão do céu. Eu falo como um cidadão do céu. E se você observar, olhar para os crentes em Jesus Cristo, independente da sua denominação, muitos se vestem de forma idêntica. Mesmo sendo de igrejas diferentes, eles se vestem igual, eles falam de forma iguais. Porque isso em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque é um povo que se identifica como cidadão do céu. Então nós precisamos entender que para nós vivemos nessa terra de uma forma correta, nós temos que ser diferentes daqueles que vivem no pecado. Muitos não entendem isso, principalmente adolescentes, jovens, que querem se vestir de acordo com a moda da época,
né, querem usar roupas parecidas com pessoas famosas que não são crentes, não são evangélicos, não entregaram sua vida a Jesus. Ou seja, eles querem, mesmo estando na igreja, eles querem ser iguais às pessoas do mundo que vivem no pecado. Mas em Deuteronômio 4, do versículo 6 ao 9, o Senhor nos ensina que nós temos que ser diferente dessas pessoas que vivem aqui no mundo no pecado. Nós temos que nos portar, viver e agir de acordo com o cidadão do céu. E isso é maravilhoso. Quando Jesus Cristo foi enviado ao mundo, ele veio com a missão de resgatar toda a humanidade e torná-la aquilo que Deus a projetou para ser. João 3,16. Entretanto, ele não propôs eu seguir uma nova religião, e sim um novo nascimento. Aquilo que nós lemos no começo, João 3,3. Esse novo nascimento se dá após a nossa morte para o pecado. Paulo fala isso em Romanos 6, do versículo 1 a 23. Ele marca o início de uma nova trajetória. Lembra que eu falei do marco? A inclinação humana, que é sempre para o mal, é redirecionada para a busca do bem, do cumprimento do propósito original de Deus para a humanidade. Romanos 6, 19. E isso não acontece para que nos tornemos merecedores da salvação. É justamente o contrário. Em decorrência de eu entregar a minha vida a Cristo e receber a salvação, é que eu passo a ser um praticante de boas obras. Então não é eu fazer boas obras que vai me trazer a salvação, mas eu faço as boas obras porque eu sou salvo. Isso está lá em Efésios capítulo 2, versículo 9 a 10. O processo de transformação na vida do crente, preste atenção, é assim. Nós temos que lutar contra as influências malignas. A Bíblia nos ensina que quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, nós entramos numa batalha espiritual. Não é batalha contra a carne, contra homens. Não, é batalha no mundo espiritual. É uma batalha que nós traçamos contra o invisível, contra as influências malignas que são sutis, quase imperceptíveis. E a Bíblia fala de uma batalha que ocorre todos os dias, o tempo todo em nossa vida. Isso está lá em Romanos capítulo 7, o versículo 14 ao 25, também está em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Ou seja, o aceitar o sacrifício de Jesus Cristo é o passo inicial. Contudo, segundo a Bíblia, o texto que está em Romanos 12, versículo 2, existe um processo de transformação para nós, para que sejamos plenamente conformados ao perfil de Jesus Cristo em sua forma humana. Ou seja, nós temos que ter a nossa vida transformada para que possamos ser imitadores de Cristo. Oh, que coisa maravilhosa! Então nós temos que travar guerra espiritual. Guerra espiritual, batalha espiritual, se faz com joelhos no chão, orando, com jejuns e com a palavra de Deus no coração. O crente tem fama de ser esquisito e diferente, porque ele não é igual ao mundo, né? Por muito tempo acreditou-se que ser crente significava simplesmente vestir-se de maneira diferente. Entretanto, apesar de o cristão ser mesmo distinto, a nova vida em Cristo vai mais além do que o cumprimento de regras sobre vestuário, comportamento e linguagem. Lembra que eu falei? Não é só a transformação externa, ela começa internamente e ela se exterioriza no nosso ser, no nosso visual, no nosso agir. Ou seja, ela começa interna e depois vem aflorar externamente. E nós temos que entender que as características da vida do homem sem Deus são prejudiciais. Isso está lá em Gálatas, no capítulo 19, versículo 21. Gálatas 5, do versículo 19 a 21. E as qualidades que marcam a vida do crente são aquilo que nós chamamos de o fruto do Espírito com seus vários gomos. O fruto como uma laranja que tem vários gomos, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Temperança também pode ser traduzida como domínio próprio.
Lembra, nós não conseguimos viver da forma correta sem a ajuda de Deus. Então, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, porque aceitamos a Jesus Cristo, o fruto do Espírito na nossa vida, um deles é o domínio próprio, que ajuda a dominar a minha natureza pecaminosa para que eu possa viver aqui na terra como um cidadão do céu. O que vemos em ambos os textos tem o propósito de nos tornar merecedores do céu, porque uma parte mostra como que os pecadores vivem, o que nós não devemos fazer, e como que se deve viver os cidadãos dos céus aqui na terra. Então, muita gente diz que faz o que quer da sua vida. Já ouviu falar isso? Eu sou dono do meu nariz, mas nem sabe o que está simplesmente seguindo a maioria e é escravo do pecado. João 8,34 nos afirma isso. No entanto, a forma de o crente viver não é incomum, mas a maneira como todos os seres humanos, se não tivesse a vida queda, viveriam. Então nós temos que viver aqui de uma forma santa, agradável, uma forma boa a Deus. E vou fazer uma pergunta para você meditar. Se Deus criou todas as coisas perfeitas, o que afetou a ordem criada e rompeu o relacionamento da criatura com o Criador? É fácil. A desobediência, também chamado de pecado, levou o homem à queda. Levou ao homem a quebrar o relacionamento perfeito com Deus. Outra pergunta: qual é o único ser que possui a capacidade de não funcionar conforme o propósito original de sua criação? O ser humano, porque as aves, todo o resto da criação funciona de acordo com o que Deus propôs. O homem não, por causa do pecado, ele está como naquele exemplo que nós demos no começo, um aparelho eletrônico na voltagem 110 sendo colocado na 220. Ele não age de acordo com o propósito para o qual ele foi criado. Outra pergunta: o que proporcionou a condição de restabelecer o relacionamento da criatura e criador? E de ser possível a criatura viver de acordo com o propósito original para o qual foi criada? Só existe uma forma de voltar a viver corretamente, de uma forma agradável a Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. Um pensamento do pastor César Moisés Carvalhos, que diz assim: ser cristão é imitar a Cristo, é viver de maneira plena, sendo tudo aquilo que Deus nos projetou para sermos. E eu vou ler um texto que está lá no Salmo de número 15. E depois vou ler o texto que está no Salmo de número 1. Porque a Bíblia, ela é o nosso manual de fé. Ela fala, ela nos ensina como que nós temos que agir, como que nós temos que nos portar para estarmos vivendo de uma forma correta. A pergunta é: existe uma maneira correta de se viver? Existe. E o salmista já fez essa pergunta aproximadamente 1000 anos antes de Cristo nascer, ou seja, contando no nosso tempo, há 3000 anos atrás. Olha o que ele falou. Senhor, Salmo 15, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí ele mesmo responde, a partir do versículo 2, que é a forma que nós temos que viver aqui na terra. Preste atenção. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu não muda, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Salmo de número 15. Então eu preciso cumprir esses 11 preceitos para eu ser um cidadão do céu. Ou seja, aqui na terra eu preciso viver de acordo com este salmo. E se nós lermos também o Salmo de número 1, ele é um complemento do Salmo de número 15. Nós aqui na terra
temos que agir desta forma. E se não agirmos, nós teremos o juízo de Deus sobre as nossas vidas. O Salmo de número 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não cair, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, ou seja, aqueles que não têm Jesus como seu Salvador, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então nós temos aqui o salmista nos ensinando no Salmo 1 e no Salmo de número 15, como que nós temos que viver aqui na terra. E se não bastasse isso, Jesus Cristo ali a partir do capítulo 5, quando ele começa a proferir o seu famoso sermão chamado do Sermão do Monte, com as suas bem-aventuranças, ele nos ensina como que nós temos que viver nessa terra. Então é possível viver de uma forma correta aqui nessa terra? Sim, quando nós observamos, cumprimos a palavra de Deus, tendo Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E isso determina se nós vamos morar no céu com Deus ou se nós vamos para o inferno com o diabo e seus demônios. E eu volto a repetir, a palavra de Deus é enfática. Deus não quer que nenhum ser humano se perca, mas que todos se salvem, que todos vão morar no céu com Ele. É desejo do coração de Deus que todos assim procedam. Então, se você ainda não tomou sua decisão de aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, faça isso agora. Convide Jesus Cristo para entrar na sua vida. Olha, Jesus, seja meu Senhor e Salvador. Eu quero que o Senhor entre na minha vida e transforme o meu ser. Me ajude a viver de uma forma correta e agradável a Deus. Faça isso com a sua boca. Confesse os seus pecados, peça perdão a Deus e procure uma igreja, para que você possa ter comunhão, para que você deixe de andar com os pecadores, com os escarnecedores, que você passe a andar com o povo que vai morar com o Senhor no céu. Que Deus te abençoe e se prepare, porque nós já estamos preparando o módulo 2. Esse primeiro módulo é os primeiros passos na fé, composto dessas 13 aulas. E o próximo módulo, os próximos módulos irão nos ensinar mais a fundo como sermos agradáveis aqui nessa terra na presença de Deus. Como nós sermos discípulos de Jesus Cristo e como nós vamos levar outras pessoas a serem discípulos também. Ou seja, como que eu posso ser um cristão verdadeiramente aqui nessa terra e como ajudar outras pessoas a serem cristãs também aqui nessa terra. Então não perca o próximo módulo, se prepare, ore, leia a palavra de Deus, medite nos textos, todos os textos dessas 13 aulas que nós deixamos nos vídeos. Anote, revise as aulas e se prepare para o próximo módulo, porque agora nós vamos aprofundar mais no conhecimento de Deus, nós vamos aprofundar mais na intimidade, na comunhão com Jesus Cristo. Através desse curso, você terá mais conhecimento do Senhor Jesus e você poderá ver, e as pessoas que estão à sua volta poderão ver uma grande transformação em sua vida. Compartilhe, convide outras pessoas a fazerem esse curso. Assim você estará ajudando para que mais e mais almas possam ir morar no céu com Deus por toda a eternidade. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo.